Bom dia, povo amado de Deus. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Graças a Deus. O Senhor quer hoje nos trazer uma reflexão profunda para que nós possamos ser melhor do que ontem. Amém? A palavra hoje está em Mateus, capítulo 1, versículo 20. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele no sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coisa boa é pensarmos, né? Antes de agirmos. Nós podemos causar ou evitar muitas coisas. Aqui, nesse texto, José evitou a morte de Maria. Por quê? Porque naquela época, José e Maria, quando a mulher era caluniada ou praticasse algo pecaminoso, era, por lei, ser apedrejada em público. José, por sua vez, na interpretação dele, que achava que Maria tinha traído, ele se reteve e foi rezar. Esse pensar de José foi rezar antes de tomar uma decisão. Quantas e quantas vezes, a partir de mim, eu tomei essa atitude também de José, de querer fazer algo, mas eu preferi ir para a oração. Porque, amado e amada irmã, vou repetir pela segunda vez, nós podemos causar e ao mesmo tempo poderemos evitar muitas coisas. Depende de nós. Ou seja, tem situações que muitas vezes é gerado por nós, porque nós comentamos, porque nós relatamos para um, para o outro, né? Mas se nós não comentar, não relatar determinados assuntos para as pessoas, a coisa para ali. Mas muitas vezes nós mesmos somos os geradores de problemas. Coisas que nós poderíamos ter evitado, nós somos os primeiros a causar. Não temos o discernimento, muitas vezes, assim como José, de calar, pensar mais no que vai falar, no que vai agir. Quantas pessoas, se eu quisesse, causaria miséria? De eu vir ali, chegar ali, cortar, né? E depois tirar o corpo de banda, como a maioria das pessoas fazem isso. Mas eu refletia, o que é que eu estou fazendo? Causando miséria, então eu preferi evitar. É interessante que quando nós éramos criança, de 7 a 10 anos, ali nós estávamos no processo da idade da razão. O que é a idade da razão? Começar a desabrochar o entendimento do que é certo e do que é errado. A pessoa, mais ou menos, a criança de 7 a 10 anos, já tem uma predisposição do que é certo e do que é errado. Por mais que a criança seja, como diz a linguagem da gente, tolinha, se tiver 7, 10 anos, se você mandar ela colocar a mão no fogo, ela não coloca. Porque ela já tem a consciência dela que ali vai machucá-la. Imagine nós adultos. Tem gente adulto que sabe o que é errado, que sabe o que é certo, mas prefere agir errado. É como se fosse um estilo de vida que a pessoa escolheu, a viver causando miséria um para com os outros. Meu irmão, já tem tanta miséria no mundo, nós vamos ser mais um causador de miséria na vida dos outros. Vamos parar hoje. Vamos fazer como José, pensar, né? Pensar o que vamos falar de hoje em diante, o que vamos fazer. Nem tudo, meu irmão, nem tudo, minha irmã, você deve passar adiante. Porque, por exemplo,
Se eu tenho uma determinada amizade e eu sei que algo está acontecendo por detrás dela, vê aos meus ouvidos, eu devo levá-la? Não. Porque se eu sei que aquilo vai ferir o coração do meu amigo, da minha amiga, do meu irmão ou da minha irmã, por que eu vou contar? Porém, eu devo contar o quê? Não é nem contar, é avisar um perigo, né? Alguma armadilha que está armando para aquela pessoa, que é diferente de fofoca. O avisar, que é o alertar, é diferente de fofoca. Porém, tem coisas e eu e você não podemos contar, desde que outras pessoas contem. É tão bom a paz, meu irmão. É tão bom a paz, meu irmão. Para que isso aconteça, esse evitar, compete a mim e a você, desse discernimento que José teve, de pensar, né? É engraçado que, na maioria das vezes, nós age para depois pensar, é o contrário, né? É o contrário. José aqui pensou antes de agir. Tem muita gente que age, depois é que pensa. Aí entra o provérbio popular, né, do mundo: depois do leite derramado, não adianta chorar mais. Então, amado e amada irmã em Cristo, o pensar requer tempo, requer uma decisão, requer uma atitude sua e minha. Hoje, sábado, 28 de janeiro de 2023. Finalzinho de semana. Eu não sei como foi sua semana. Talvez a semana que estamos terminando, que passamos, podemos dizer assim, foi uma semana de muita luta, de muitas coisinhas. Mas vamos fazer como eu falei no início. Vamos tentar ser melhor do que ontem. Quer ver um mundo melhor? Vamos começar por nós. Às vezes, eu ouço, acho que você também já ouviu pessoas falarem assim: o mundo está perdido, né? Está tudo de cabeça para baixo. Não, o mundo está do mesmo jeito. Somos nós que estamos se perdendo por falta de sabedoria. Amém? Então que essa palavra tenha tocado o seu coração. Que eu e você, a partir de hoje, vamos parar para pensar. O que vamos fazer vai causar algo ou vai evitar algo? Eu acho tão fingir aquele homem ou aquela mulher que leva lixo para o outro, que é a fofoca, e quando vê outro triste diz assim: se eu soubesse que você tinha ficado assim, não ia falar para você. Olha que hipócrita. Desde quando a pessoa fica alegre com a fofoca, com a calúnia? Não conte, meu irmão. Repito, se é aquilo que você sabe que vai ferir o coração do irmão, que vai entristecer o coração da irmã, por que você vai contar? Quero finalizar como iniciei. Mateus 1, verso 20. Enquanto José estava pensando nisso, o anjo do Senhor apareceu a ele no sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Nesse momento, José sentiu ali uma leveza na alma. Quantas vezes essa leveza na alma, né? Está ali com a cabeça quente, querendo resolver algo, e de repente Deus fala no nosso coração: calma, né? Isso vai se resolver. Hoje Deus está falando com você, amado e amada. Ei, isso vai ser resolvido. Creia. Não sofra antecipado, meu irmão. Não sofra antecipada, minha irmã. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Descanse no Senhor e aprenda a evitar certas coisas. E ponto final. Amém? Repito, nós podemos causar ou evitar muitas coisas. Vai depender da minha atitude e da sua atitude. Não custa nada pensar antes de agir. Amém? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Peço humildemente que você auxilie, em outras palavras, ajude o meu programa fazendo seu Pix. Está aí embaixo a chave do meu Pix, pessoal. Ajude, porque se não tiver a sua contribuição, o programa pode sair do ar. Mas depende do seu auxílio. Se você quiser que o programa continue no ar, fica a seu critério. Amém? Ficamos por aqui.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chamado.